Depois de muito esperar, finalmente eu consegui assistir After Sundown, o filme Boys Love de Zino New, produzido pela Mandy em parceria com algumas outras empresas. Esse filme, ele tem ali por volta de 1h40 tem uma história muito legal, muito interessante, muito imersiva, e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse filme. Então já deixa um like aí no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação para você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal, e compartilha esse vídeo com um amigo seu que tá querendo ver After Sundown, tá querendo saber o que acontece ali na história, porque eu tenho certeza que ele vai gostar muito desse vídeo. Então vem comigo, bora falar sobre After Sundown, porque eu tenho muita coisa pra falar aqui com vocês. Opa, tudo bom com você? Eu sou o Tai e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. After Sundown se passa em 1961 e vai contar pra gente a história do Rawi. O Rawi, ele é um cara de 21 anos que ele mora com o seu tio, que é um monge. E um dia ele é chamado pelo tio dele, e o tio dele fala pra ele: olha, você vai morar com um cara chamado Kumparit, que é o meu amigo, e ele vai te dar uma vida mais digna. Você vai poder estudar, você vai poder criar um futuro, e você vai ter ali oportunidades pra você poder ter uma vida um pouco melhor. O Rawi, ele não quer muito ir com esse cara, mas ele acaba concordando e ele vai morar na casa do Kumparit junto com a família dele. O Kumparit, ele tem um filho, o filho dele é casado com uma mulher e eles também têm um filho que é o neto do Kumparit. Porém, quando o Rawi, ele chega nessa casa, ele acaba descobrindo, através da visão de um cara que acaba fazendo ali uma previsão, e ele fala que o destino dos dois, eles têm que ser unido, porque se o destino dos dois for unido, eles não vão sofrer infortúnios que eles estão destinados a passar se eles ficarem separados. E aí eles, mesmo não querendo, o destino deles é unido através de uma celebração auspiciosa, como eles dizem pra gente ali no Boys Love. Porém, obviamente, o Rawi e o Pung, eu acho que é assim que fala o nome dele, gente, o nome dele é muito difícil de se pronunciar, vou colocar aí na tela como se fala o nome desse cara, mas eu vou chamar ele de Pung. O Rawi e o Pung, eles acabam tendo uma convivência que não é uma convivência muito legal. No início, os dois, eles brigavam muito, eles se conheceram de uma forma que não foi muito interessante, os dois tiveram uma discussão e a partir disso, as primeiras impressões deles um do outro não foi uma impressão muito boa, só que acaba que conforme o tempo vai passando, os dois vão se apaixonando, mas o que é muito importante nessa história é que mesmo que os dois, eles tenham um destino unido, eles têm que lidar com uma assombração que assombra aquela casa e está querendo acabar com o Rawi. Sim, tem uma assombração ali que ela tá maluquíssima e tá louca pra matar o Rawi, e aí ele e o Pung, eles vão passar por tudo isso pra eles meio que tentar sobreviver e o amor deles ser mais forte, eles conseguirem ficar juntos pra sempre e os dois ficarem bem pro resto da vida. Basicamente, essa é a sinopse do filme e eu curti bastante assistir esse filme. Foram 1h40, como eu disse pra vocês, que é a duração ali do filme, mas eu não senti esse tempo passar porque eu fiquei muito entretido vendo a história e querendo saber como ela ia terminar. Preciso dizer pra vocês que a forma como ela termina ali foi de uma forma que me decepcionou um pouquinho. Acho que eles conseguiram finalizar de uma forma ok, tudo bem, mas eu acho que me decepcionou um pouquinho. Eu queria uma coisinha a mais, mas foi muito interessante a forma como eles escolheram finalizar a história. Eu gostei muito da atuação, acho que eles atuaram muito bem. Tem um momento em que o Rawi, ele acaba passando por tipo uma possessão ali no Boys Love e o Nunil, ele consegue fazer a atuação muito bem feita, sabe? A gente consegue ver que ele tá lutando com aquilo, a gente vê que tem uma coisa possuindo ele, só que ao mesmo tempo a gente vê que ele ainda tá ali e ele tá lutando com aquilo tudo. Gente, é muito incrível como ele consegue fazer essas duas interpretações ali. Porém, eu preciso falar sobre o personagem do Rawi. Eu achei que o personagem do Rawi, ele é aquele tipo de personagem que ele é muito, mas
faz muito bonzinho que ele acaba te irritando um pouco. Eu amo personagens fofos, eu amo personagens que são interessantes, que não tem maldade ali no coração, mas eu acho que as pessoas, elas ainda têm alguns defeitos. Porém, o Raul, ele é aquele personagem que você não consegue enxergar nenhum defeito nele. Ele é um personagem muito bom e acaba sendo aquele personagem que não existe, sabe? Aquele personagem que você nunca vai ver uma pessoa assim na vida. Você não consegue tornar ele humano. Ele não consegue ser aquele personagem incrível pra gente. O personagem que o Z interpreta, que é o Pum, ele chegou ali na casa meio que botando banca ali no Raul. Obviamente a gente entende que ele achou que o Raul só tava ali por causa do dinheiro da família. Aí depois ele entende que não era isso. E aí tem toda aquela questão dos dois lá, né, que eu não vou falar senão é um spoiler pra vocês. Mas eu acho que esse personagem, ele começou o Boys Love muito ruim, ele terminou o Boys Love muito bom, sabe? Eu acho que o personagem do Z, ele tem um crescimento na história. Já o personagem do Nunil, ele é um personagem muito linear. Ele é bom o Boys Love inteiro. Você não vê ele tendo nenhuma coisinha que mostra ali que ele fica irritado. Obviamente tem uns momentos que ele se sente incomodado com as provocações ali do Pung, mas ao mesmo tempo você fica assim, amor, o cara tá falando umas coisas tão ruins assim pra você, pelo amor de Deus, dá umas cortadas nele, cara, não deixa ele falar dessa forma contigo, sabe? Então eu acho que isso me incomodou um pouquinho ali na série. Falando um pouco do roteiro, eu achei que o roteiro, ele foi muito bem feitinho. Acho que teve ali todas as suas amarrações, eles conseguiram criar diálogos envolventes. Acho que a gente conseguia ter aquela apreensão daquele ser que tava tentando matar ali o Raul. Então você conseguia torcer pelos personagens. Isso é algo muito interessante em uma história. Uma coisa que eu gostaria que o roteiro tivesse explorado um pouquinho mais é o casal secundário, que eles acabam ficando meio que jogados ali na história, né? Eles têm uma historinha ali, a gente vê os dois se dando bem ali na história, mas eu acho que dava pra eles ter desenvolvido um pouquinho mais a história dos dois. Tem algumas cenas que são um pouco desnecessárias. Eu acho que eles poderiam ter cortado essas cenas desnecessárias e ter dado um desenvolvimento pro casal, ou talvez nem ter colocado o casal secundário, porque nem precisava, porque são personagens bem inúteis ali pra história, sabe? Não precisava tê-los na história, então eu acho que eles ficaram um pouco jogados em todo o contexto ali da série. Outro ponto negativo que eu preciso pontuar aqui pra vocês sobre After Sundown é a questão de como eles editam o filme. Tem uns momentos que eles estão numa cena muito tensa, aí do nada eles escurecem a tela, né? E aí eles faz aquela opacidade, ela ficar 0 e depois faz ela ficar 100% novamente, e aí já muda pra outra cena, e uma cena super nada a ver com a cena que tava passando anteriormente, e não tem meio que uma resolução daquilo que eles estavam discutindo antes. Eles resolvem, só que a gente não vê aquela resolução. Eu queria ver como eles resolveram alguns problemas que acontecem ali no filme, mas às vezes isso é omitido pra gente, a gente entende que foi resolvido, só que eu acho que se eles tivessem mostrado, teria sido mais enriquecedor pro roteiro. Mas isso não é um ponto totalmente negativo ali da série, é uma opção que o diretor ou os roteiristas, eles escolheram pra colocar ali no filme, porque também um filme não é a mesma coisa que uma série, né? Não dá pra você enfiar um monte de coisa, porque é uma duração muito curta, então dá pra gente entender que eles estão aprendendo também, né? É o primeiro filme da Mandy, pelo que eu saiba, então eles estão aprendendo como fazer, eles estão aprendendo como manipulam ali a história pra gente poder entender um pouco mais, pra gente apaixonar ali pela história. Em questões técnicas de parte de fotografia, parte de direção, a parte de trilha sonora, OST, eu achei tudo perfeito. Eu gostei muito da OST, a OST é linda! Meu Deus do céu, gente, a OST desse filme é maravilhosa. Foi pra minha playlist com certeza. A fotografia desse Boys Love é maravilhosa. Os momentos onde aparece a assombração, eles são jump scares, só que eles não me pegaram tanto, mas teve alguns que me pegou, porque eu sou cagão, eu sou medroso. Não passou tanto medo, a gente assusta, mas ele não é um Boys Love que dá medo, você não fica com medo, sabe? Ele só vai te assustar e você fica apreensivo, você fica naquele suspense, você fica falando, meu Deus do céu, como eles vão resolver tudo isso? Acho que a resolução ali do problema, como eu me disse pra vocês, foi uma resolução que foi bem simples, eles resolveram de uma forma muito rápida, mas eu acho que eles conseguem entregar aquilo que eles prometem pra gente
desde o início do Boys Love. No final, eu acho que eu dou ali uma nota 3 pra After Sundown. É um filme que eu curti bastante assistir, me divertiu muito. Eu acho que se eu tivesse feito uma pipoquinha, ter abaixado a luz, colocado ali numa televisão grandona, ter sentado num sofá super confortável pra assistir aquela história, eu acho que eu teria aproveitado mais o filme. Então eu quero ter essa outra experiência, eu quero reassistir After Sundown futuramente pra eu ter essa experiência nova. Imagina você vendo aquele filme numa televisão assim, deve ser muito incrível, assistir na telinha do celular. Esse filme, ele foi feito pra telas de cinema, então se você assiste ele no celular, talvez você não consegue ter as mesmas emoções do que ver em uma tela grande. Então, se você for assistir, eu recomendo que você assista no computador com um monitor maior, ou você assista numa televisão, que talvez sua experiência seja um pouco melhor. Mas a minha consideração final, eu acho que essa é a melhor obra que a gente teve da Mandy até o momento. Eu não sou muito fã das obras que eles fazem, eu gosto dos atores, mas eu não sou muito fã das histórias que eles produzem. Eu gosto muito das músicas também que eles fazem, sabe? Das produções musicais que a do Mundi faz, eles arrasam bastante. Mas nas obras audiovisuais deles, eu acabo ficando meio retraído, porque eu não gosto muito dos roteiros. A produção deles é muito boa. A parte que me incomoda muito é o roteiro. Mas de todos os roteiros, de todas as séries, de todos os filmes, que é só esse filme que tem, mas de todas as coisas que eles já escreveram roteiro ali pra Mandy, esse é o meu favorito. Eu gostei bastante e com certeza eu assistirei novamente. Se você ainda não assistiu After Sundown, eu recomendo que vocês assistam, você tenha essa experiência e depois você me conte aqui nos comentários o que você achou, porque eu acho que você vai se divertir, você vai ficar ali naquele suspense, naquele mistério, e você vai querer descobrir o que aconteceu com aquele fantasma, quais são as motivações daquele fantasma pra ele poder fazer tudo o que ele fez. Gente, olha, eu amei. Eu desconfiava do mistério lá no começo do filme, eu desconfiava, mas a gente passa o nosso pano porque eles conseguem desenvolver de uma forma muito legalzinha, e vale a pena você fingir surpresa lá no final, porque eu tenho certeza que vocês vão curtir, gente. Assistam e depois me contem o que vocês acharam. E essa foi a minha recomendação de hoje, esse foi o meu review de hoje. Eu espero muito que vocês tenham curtido. After Sundown está disponível na Netflix Tailândia, então se você tiver algum serviço de VPN, você consegue assistir na Netflix Tailândia. Então assim, eu recomendo muito, achei um filme muito incrível, achei um filme muito interessante e vale super a pena o stream. Não sai desse vídeo, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificação para você ser notificado que lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você puder, por favor, se torne membro aqui do canal. Se tornando membro, você recebe conteúdos exclusivos e me ajuda a estar produzindo conteúdos novos aqui pra vocês. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima. Tchau!